O número de pessoas vítimas destes esquemas tem vindo a aumentar, até porque as fraudes estão cada vez mais sofisticadas e difíceis de detectar. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Não será preciso aprender inglês para se defender das burlas online, mas é bom que perceba o que é phishing, spoofing ou, a última moda, pharming, que planta software malicioso num computador, telemóvel ou tablet para depois pescar informações pessoais. Outro dos crimes que começa a ser comum é o da usurpação de identidade. Os bancos estão preocupados com as fraudes, cada vez mais sofisticadas, e, embora procurem sossegar os clientes garantindo que a maioria das transações em Portugal são seguras, preferem lançar uma campanha para avisar os clientes do home banking porque o seguro morreu de velho. Nesta campanha, que vai agora chegar às televisões, rádios, imprensa e, obviamente, meios digitais, a Associação de Bancos Portugueses apresenta exemplos reais e próximos da experiência cotidiana de jovens e idosos. Nós por cá conversamos com um especialista em informação financeira que também tem o seu podcast, o mais ouvido nesta área, o jornalista da SIC, Pedro Anderson. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Anderson. Ir ao banco hoje está à distância de um clique, mas é preciso fugir dos perigos que aparecem no caminho. Quais são os mais evidentes? Olha, de facto isso é verdade, as coisas tornam-se mais simples, mas também são aproveitadas por quem quer roubar identidades, para quem quer roubar dinheiro, e portanto é um desafio para nós enquanto consumidores, porque nós não fomos preparados, a nossa geração, a geração mais velha, nós não somos nativos digitais. Portanto, é muito bom e muito agradável não ter de passar horas na fila no banco, tratar tudo pelo telemóvel ou no computador, mas ninguém nos treinou para nos protegermos. Portanto, estamos a passar aqui por uma fase muito complicada, porque quem percebe de tecnologia sabe como fazer estas burlas e cada vez mais elas acontecem sem nós darmos rigorosamente por nada. Isto é como os carteiristas no metro, não é? Portanto, quem está de fora vê o outro a ser assaltado, mas o próprio não faz a mínima ideia. São tempos muito complicados. E o que é que distingue, eu vou dizer nomes em inglês, o phishing, o spoofing e a usurpação de identidade, que também tem termo em inglês, mas é fácil de traduzir assim. A Associação de Bancos Portugueses vai estar a lançar uma campanha desta segunda-feira alertando para este tipo de crimes que está a crescer. O que é que acontece e como é que caímos nestas armadilhas? Ok. O phishing acho que foi a primeira expressão que nós começamos a ouvir. Há uma diferença simples entre o phishing e o spoofing. O phishing tem a ver com meios digitais. O spoofing é uma pessoa que fala connosco. É mesmo um humano que está do outro lado. Portanto, basta isso para entendermos aqui a diferença. Então, o phishing é quando nós recebemos um SMS ou um e-mail para nós clicarmos num determinado link que nós acreditamos que vai dar a um sítio verdadeiro, mas que é falso. Ao nós clicarmos, aparentemente a mensagem será para nossa proteção, que é: a sua conta foi atacada, ou então tem aqui uma multa para pagar, ou então tem uma dívida. Então nós vamos ter de agir muito rapidamente para a multa não aumentar, para não irmos parar à prisão, etc. E clicamos. Ao clicarmos vamos ter de pôr os nossos dados pessoais.
e eventualmente até dados bancários, que é, olha, pague com o seu cartão de crédito ou utiliza as suas credenciais do banco para pagar, porque é mais simples, é mais rápido, e nós às vezes caímos que nem uns patinhos e pomos lá os dados todos. A partir do momento em que colocamos lá os dados, eles fazem o que quiserem da nossa conta. Normalmente é limpá-la. Qual é a diferença em relação ao spoofing, que é uma coisa nova, que é uma falsificação de identidade com as chamadas? Para já, primeiro problema é o número do banco, aquele que nós temos registado no nosso telemóvel. Portanto, se eu for cliente da Caixa Geral de Depósitos, esse é um exemplo. O número que me vai aparecer no telemóvel é CGD. E, portanto, eu à partida baixo logo imediatamente as minhas defesas. Isto é gravíssimo, só que não é da CGD. E aquele suposto gestor de conta que está preocupado comigo porque a minha conta foi atacada e eu tenho de agir rapidamente, é no fundo o próprio burlão. E eu farei tudo aquilo que aquele homem me disser. Claro. Portanto, repara como, com o grau de urgência, como se não fizer nada, eles vão tirar o dinheiro todo da conta. Nós, muitas vezes, não estamos preparados Sim, para isso. todos nós já conhecemos, ou já fomos enganados, ou conhecemos pessoas que foram enganadas. Pedro, deixa-me perguntar-te, tu há pouco falavas da nossa geração que não somos digitais nativos, mas que faixas etárias são mais afetadas por estas burlas que correm no online? Olha, com certeza haverá estudos e a própria Associação Portuguesa de Bancos terá alguns dados, a Judiciária terá outros dados. O que eu te posso dizer pela minha experiência, porque eu todas as semanas, quase sem exceção, sou contactado por pessoas que foram vítimas e normalmente são pessoas entre os 30 e os 60 anos. Ou seja, voltando ao início da nossa conversa, os nativos digitais acho que já estão mais vacinados, atentos, não é? já nasceram vacinados, já perceberam até como é que se faz e, portanto, eles próprios já não estão para cair tão rapidamente. Quem não nasceu com isto e está habituado até a confiar nas pessoas, na natureza humana, e não está à espera que as pessoas tentem enganá-las desta forma, podemos dizer até tão simples, são vítimas mais fáceis. E, portanto, eu diria que é a geração anterior ou as gerações anteriores aos nativos digitais. Há pouco estávamos a falar de mais um termo em inglês, que é o farming, que aparece associado às páginas oficiais do home banking, dos próprios bancos. Em que é que isto consiste? E já agora faço uma outra pergunta junto a esta, que é, em relação a esta fraude, há alguma responsabilidade dos bancos, já que isto pode aparecer na própria página do banco? Pronto, estes termos ingleses, eu acho que em Portugal, nós que trabalhamos em comunicação, somos jornalistas, eu acho que nós temos de encontrar aqui uma forma de traduzir isto para português. Eu ainda não... Para as pessoas melhor entenderem, não é? Confesso que nem tinha pensado nisso ainda. Eu estou a preparar também uma reportagem do Contexto Poupança sobre este assunto e nessa altura terei de encontrar uma forma de explicar isto de uma forma mais clara. Porque estes próprios termos que nós estamos a utilizar não estão a ajudar a combater a fraude, pessoas a compreenderem o problema. A não ser que sejam nativos. Farming, phishing, impersonalization. Quer dizer, a minha mãe... São menores de 30 anos, as minhas filhas já só leem em inglês, por exemplo, não é? A minha mãe... Estão a falar para os nativos digitais, uma vez mais. Seria chinês, portanto eu vou ter de explicar da forma mais simples possível, que é, se alguém te ligar do banco, desconfia porque pode não ser do banco. Pronto, tem de ser dito isto assim. Bom, então o que é o farming? O farming é altamente preocupante, porque repara, é uma página falsa que é exatamente igual à verdadeira, mesmo quando tu escreves o endereço. Portanto, imagina que tu escreves www, o nome do banco.pt, portanto, tu à partida confias que vais parar à página do banco, até porque foste tu próprio que escreveste, não é? Agora, o que é que acontece? É que eles conseguem entrar em alguns dos nossos computadores e quando tu escreves o nome certo, aquilo tem lá um algoritmo qualquer, um programa qualquer malicioso, que leva para uma outra página que de repente se transforma no mesmo nome, mais um número, por exemplo.
Mas tu não dás por isso. E, portanto, tu vais fazer tudo, vais pôr o teu nome do utilizador, tu vais pôr as tuas passwords, vais fazer tudo e nem te apercebes que estás numa página falsa. Isto é extremamente grave, mas deixa-me só dizer isto. Como é que nós podemos tentar evitar cair nesse erro? É sempre olhar para o endereço e tem de lá ter http um cadeado e depois o nome do banco. Se não tiver isto, é burla. Agora, será que nós estamos permanentemente atentos 365 dias por ano? E os bancos? Qual é a responsabilidade dos bancos? Sobretudo informar, porque os bancos não nos podem impedir de nós darmos os nossos dados a quem nós quisermos. E isso é o que eles estão a fazer agora. E aí é a nossa responsabilidade enquanto consumidores, e os bancos têm de nos ajudar com literacia e criando mecanismos como, por exemplo, a autenticação de 2 fatores, ou seja, ok, quer transferir o dinheiro? Sim, senhor, mas vai receber um SMS no seu telemóvel, vai ter de pôr um código e só depois que aquilo acontece. Portanto, há estas duas vertentes, literacia e criar várias camadas de segurança para evitar que isto aconteça ao máximo. Para fecharmos, não é exatamente isto, é uma outra burla, mas tu és uma cara muito conhecida na informação financeira, apareces juntamente com outras caras conhecidas, como o CEO da Caixa Geral ou o próprio secretário-geral da ONU, em vídeos feitos por inteligência artificial, em que vocês aparecem a aconselhar compra de criptomoedas. Isto é falso, obviamente, para quem nos está a ouvir. Mas como é que as pessoas se defendem destas fraudes? Com informação, eu sou contactado, como te disse, semanalmente também com essa burla. Ainda hoje, no momento em que estamos a ter esta conversa, recebi uma mensagem, felizmente, de alguém que me perguntava se aquilo era verdade. E eu disse-lhe, olha, caro amigo, ainda bem que perguntou antes, porque obviamente isso é falso, isto através das redes sociais. Obviamente isso é falso, não se meta nisso, só pelo nome dessa empresa já dá para desconfiar que isso é burla, até porque eu, o jornalista Pedro Anderson, nunca digo às pessoas isto ou compra aquilo, não é? Seja com a promessa de que vão ficar ricos se puserem lá 250 euros. Portanto, mais uma vez, literacia, dizer às pessoas tudo o que prometer riqueza rápida sem risco é burla com 100% de certeza. Portanto, confirmar, ligar para o banco, verificar no Google o nome da empresa e ver críticas ou é credível, falar com outras pessoas antes de meter o dinheiro onde quer que seja, porque isto está muito complicado e vai ser cada vez mais complicado, porque sempre que os bancos e as autoridades encontram uma forma de travar uma burla, a inteligência humana, a par da artificial, conseguem sempre arranjar uma outra forma de enganar o próximo e, portanto, eu acho que isto será sempre permanentemente uma corrida entre o gato e o rato, em que haverá sempre vítimas pelo caminho e esperemos que não sejamos nós. Sugiro-lhe que subscreva o Contas Poupanças, o podcast do Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, que aproveita as suas viagens de carro para falar sobre dinheiro. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã, uma nova boleia para começar bem a sua semana financeira. Ouça igualmente Economia Dia a Dia. Neste podcast falamos dos temas económicos que marcam a atualidade. Todos os dias resumimos o que precisa de saber sobre os números nacionais e internacionais em episódios de 2 minutos. E ao sábado, as grandes notícias são discutidas pelos jornalistas de economia do Expresso. Um podcast de Juliana Simões. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe. As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.